paz, muito amor. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, estado de São Paulo, Brasil. Nós falaremos hoje sobre a prece. Todo aquele que se dirige a Deus, cada um do seu jeito, da sua forma de entendimento, está em prece ou oração. É interessante refletirmos sobre este assunto, esta questão, porque há uma diferença entre a prece e a reza. Muitas vezes isso é costumeiro no meio espírita, diz assim, vamos à reza. Principalmente o meio mais simples da minha origem, né? Eu nasci numa família espírita, meus pais já eram espíritas. E então se falava, a gente ouvia sempre falar, vamos à reza. E na verdade nós vamos a uma reunião espírita, que também não é um culto. Às vezes nós falamos, o Espiritismo orienta para o culto do Evangelho no lar. Não é um culto. O culto tem o seu ritual. O Evangelho no lar é um estudo. Um grupo em família e é uma reunião familiar para estudar o Evangelho no lar. Às vezes alguém nos questiona, você faz o Evangelho no lar? A minha resposta é, eu procuro viver o Evangelho no lar. Mas então não é importante fazer? Sim, é importante, desde que nós coloquemos em prática aquilo que nós estudamos. Logo, para você estudar o Evangelho no lar, não há a obrigatoriedade de um dia marcado para isto. Esse dia marcado, que há inclusive recomendação no movimento espírita, é para a nossa disciplina, para que nós assumamos um compromisso conosco mesmo. Porque às vezes diz assim, não, porque naquele dia a espiritualidade assume um compromisso com você. Respeito aqueles que assim afirmam, porém tenho todo o direito de não concordar. A espiritualidade benfazeja está sempre nos socorrendo, desde que nós entremos em sintonia com ela. Creio que estou sendo claro. Mas, em que momento podemos, então, todos os momentos, de alegrias e de tristezas? Infelizmente, nós rogamos amparo nos momentos difíceis. Aí nós oramos. Passou aquele momento, esquecemos. Por que não orarmos nos momentos felizes, como gratidão por aquilo que nós estamos experimentando? Um abraço apertado no reencontro de uma pessoa querida. Essa troca de energia, esse pensamento positivo é uma oração. Jesus diz o seguinte, se você vai fazer a sua oferta e naquele momento você se lembra que tem algo de diferença com alguém, deixa ali a sua oferta e vai à procura desse alguém para com ele se reconciliar.
depois da sua reconciliação, vem fazer a sua oferta. Ou seja, vem fazer a sua oração. Aí nós, analisando, porque devemos analisar tudo, Jesus nos fala que a reconciliação com o nosso adversário é a maior oração. A doutrina espírita utiliza muito a palavra prece. E eu repito, não é reza. Rezar é recitar. Quando os discípulos perguntam a Jesus, ou pedem a ele, ensina-nos a orar. Quando no Sermão do Monte ele diz, quando fores orar, fazei assim, e recita, eu diria para eles, ensina a oração que ficou conhecida como Pai Nosso, que é um conjunto de louvação, de reconhecimento, gratidão e de rogativas. A tradução do Pai Nosso são diferentes em algumas traduções, mas falando aqui do jeito que nós encontramos na tradução de Antônio Figueiredo, né? Pai Nosso que estás no céu, ou que estás nos céus, santificado ou santo seja o teu nome. Isso significa glorificação. Venha a nós o vosso reino. Significa o reino do amor, da paz. E segue. Severino Celestino traduz essa parte como: a parte de pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Primeiro, a parte de pão significa não é o pão nosso de cada dia, a parte de pão. Será que é pão do alimento físico, espiritual? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Significa, se eu não perdoar aquele que me deve, eu não serei perdoado. Então o perdão é meu. Eu me perdoando. É ensinamento de Jesus. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Se não perdoamos nossos devedores, não nos perdoamos. E hoje a gente vê em vários centros espíritas a reza do Pai Nosso, todos falando ao mesmo tempo. Isso significa tira a atenção. Então como é que faz? Quando nós vamos orar no centro espírita, nós escolhemos uma pessoa que vai à tribuna, vai à frente, e ela faz essa conversa com Deus, representando aqueles que ali estão. E os que ali estão acompanham em pensamento, sem repetição daquilo que é dito. Quando alguém faz o Pai Nosso, é um burburinho total, ninguém presta atenção no que está falando, um ouvindo o outro. Jesus diz, quando fores orar, entra no teu aposento, no íntimo, e em secreto, ora ao Pai. Então por que alguém vai lá na frente e faz prece? Apenas uma questão de nos dirigir o pensamento. Mas também poderia ser que alguém vá lá à frente, faça a prece silenciosamente, e todos fariam. Perderia o efeito? Não. Apenas o método é adotado por uma questão de orientação da reunião. Mas isso é orar, não rezar. Aí nós vamos analisando
é importante fazermos a prece. Allan Kardec pergunta aos espíritos: é a prece agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que pode ser lida por mais bela que seja, uma vez que seja lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece agrada a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pela oração do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que não represente de sua parte um ato de arrependimento sincero e de verdadeira humanidade. Vem a 659 e diz assim: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é nele pensar, dele aproximar-se, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos propor-nos três coisas: louvar, pedir e agradecer. Quando nós oramos, já falamos aqui, estamos louvando, estamos pedindo e estamos agradecendo. Infelizmente, pedimos mais que agradecemos e louvamos menos que agradecemos. Louvar a Deus significa reconhecer a sua grandeza, a sua infinita bondade, o seu amor incondicional. Deus não tem ódio. Deus não tem espírito de vingança. Deus não se propõe em momento algum a castigar quem quer que seja, porque nos ama. E onde há amor, não há espaço ao ódio. Portanto, quando alguém diz você será castigado por Deus, descarte essa ideia. Mas quando alguém diz você sofre porque você semeou, reflita sobre essa colocação, porque nós só colhemos do que nós semeamos. Eis a razão do nosso sofrimento. Ah, mas fulano é incompreendido. É claro, porque fulano, com toda certeza, ainda também não se compreendeu. Porque quando nós nos compreendemos, tudo que falam sobre nós nos serve de correção, de lição para sermos melhores. Jesus, em momento algum, foi contra aqueles que o perseguiram. Os ensinou. Foi firme, mas não desprezou. No momento derradeiro da cruz, levanta os olhos aos céus e roga ao Pai: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É a mais bela oração. Alguém nos martirizando e nós louvando a Deus pela sua grandeza e rogando em favor daqueles que nos agridem. Joana de Cusa, e eu cito sempre este exemplo porque para mim é marcante. Na hora que o soldado a betumava para atear fogo no circo de Roma, ela cantava. O soldado, incomodado com aquilo, lhe pergunta. Ali, ela à frente do seu filho, dizer: mãe,
desconjure esse Jesus, negue-o. E ela cantava. E o soldado não se contém, diz: mulher, esse Jesus só te ensinou a cantar e a morrer? Ela olha para ele consternadamente, ternamente, e diz: não, meu irmão, ele me ensinou também a amar, e é por isso que eu te amo. Consta que o soldado não teve forças para atear fogo naquela mulher. Esta é a mais bela oração. Jesus nos ensinou a amar, fazer a nossa oração em secreto agindo no bem. Nós temos também adotado pelos espíritas, muitos fazem, a reza, eu quero repetir a palavra reza, da prece de Caritas. É linda a oração, para ser refletida, não para ser rezada, mas para que nós a leiamos, refletamos sobre os seus ensinamentos. Aqueles que não conhecem, procure ver e colher ali o ensinamento, que é toda uma louvação a Deus, uma adoração, como poderíamos dizer, e também o agradecimento e a rogativa. É uma prece muito bonita. Queridos amigos, independentemente de crença, todas as correntes espiritualistas, com consciência da imortalidade da alma ou não, acredita que após a morte nós teremos algo a mais. E para nós espíritas, esse algo a mais é simplesmente a continuidade da vida. Por esta razão, devemos orar por aqueles que desencarnaram, porque a oração lhes chegará e servirá de lenitivo aos que estão em estado mais felizes que nós. É a sintonia que com eles fazemos. Aos que ainda estão inferiorizados, é o lenitivo para que eles sintam alívio e ganhem forças para seguir. Reflitamos sobre isto. Oremos. Façamos as nossas preces. Não há necessidade de palavras decoradas, longas, termos lindos, mas há a necessidade da humildade, da simplicidade, da emanação do amor. Amigos, jovens, senhoras e senhores, até o próximo programa. Que Deus nos abençoe.